Aqui está o link, vocês também podem acessar por ela. Aí dá para trabalhar tranquilo com ele. Toda vez eu fico caçando. Prontos? Preparados? Caderno na mão, caneta, computador. Todos prontos? Sibeli, como que nós iniciamos as aulas? Boa noite, ótimo, perfeito. E depois? E depois, como que inicia nossas aulas? Beleza. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre lucro e prejuízo. E nós começamos revisando a aula da semana passada. E o que nós vimos na aula da semana passada? Quem lembra? Olha, Eduarda, tá gravado lá, hein? Não, mas pode deixar que a gente vai relembrar. A Cibele já ajudou aqui. Nós começamos falando de acréscimo, que é quando nós utilizamos para aumentar valores de qualquer problema. E aí nós podemos calcular da seguinte forma. O valor real... Deixa eu pegar minha caneta aqui para a gente poder rabiscar. Eu vou rabiscar bastante. O valor real da... Aqui. Canetinha, pronto. Então, o meu valor real é igual ao meu valor principal, ou seja, o valor que eu estou analisando, 1 mais a taxa. E essa taxa pode ser apresentada em porcentagem, como a gente viu na primeira aula lá. Então o valor real, o valor que eu estou... vou chegar no final dele, vai ser dado pelo valor principal, o valor de hoje, ou vezes 1 mais a taxa a taxa que está sendo aplicada de acréscimo. E os decréscimos funcionam da mesma forma. A diferença está que, em vez de eu somar, eu vou subtrair. Então, o valor real de desconto, o valor real de perda que pode acontecer, vai ser o valor principal, 1 menos o valor da taxa. E pode acontecer disso a gente realizar de forma sucessiva, fazer acréscimos e decréscimos sucessivos. Por exemplo, ter um aumento no mês e depois ter uma redução. E aí a gente utilizou acréscimos e decréscimos sucessivos. O que acontece nele? Valor real. Só um minutinho, pessoal. Pronto. Desculpa, pessoal. Então, o valor real vai ser o valor principal, 1 mais a taxa ou 1 menos a taxa. Depende aí se eu estou aumentando ou se eu estou subtraindo. E aí eu posso, esses acréscimos e decréscimos, eu posso multiplicar eles sucessivamente. E aí eu vou ter o resultado final lá do valor real. Então, depois disso, nas aulas, a gente acabou fazendo alguns exemplos, né?
aplicamos lá bastante exemplo com acréscimo, decréscimo. E a taxa acumulada, que vai mudar para vocês agora, que basta a gente fazer um mais ou menos a primeira taxa, que multiplica um mais ou menos a segunda taxa, que multiplica um mais ou menos a terceira, a quarta, a quinta e até o N aí que a gente está trabalhando. Onde que nós vamos ver essa aplicação de taxas aí? Aumento de vendas. Então, nós temos uma taxa de acréscimo. Queda nas vendas. Decréscimo. E a partir dali, hoje, a gente vai ver como ver isso como lucro e prejuízo. Tudo bem? Tranquila a revisão? Ótimo, Gabriel. Eduarda, eu sei que foi um pouquinho mais mostrando. Ah, travou? Travou para vocês, pessoal? Para Eduarda travou. Tá me ouvindo bem agora? Beleza, Gabriel? Só vou repetir para Eduarda, só para não ficar pendente o conteúdo aqui. Então, nós vimos na aula passada as questões de acréscimos, quando eu vou aumentar o preço a uma determinada taxa, então eu vou dar 10% de aumento no salário da Eduarda. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o valor que a Eduarda recebe hoje. Aqui, vou pegar o valor que a Eduarda recebe hoje e vou aplicar um aumento de 10%. 1 mais 0,1. Então, essa é a expressão para eu poder chegar ali e aplicar um aumento de 10%. Então, 1 mais 0,1 aqui, só para ficar certo. Pronto. Tudo bem? E agora, a Eduarda foi comprar um produto e vai pedir um desconto de 10%. Então, ela vai ter um decréscimo ali, ela vai ter um decréscimo no valor do produto. Então, o valor real vai ser o valor do produto menos 10%, que é o 0,1. No final das contas, a Eduarda está pagando 90% do produto. Tudo bem, Eduarda? Para acréscimos e decréscimos, a gente faz a mesma coisa, só que agora, no momento que for acréscimo, eu vou usar o positivo, no momento que for decréscimo, o negativo. E eu posso ir multiplicando, eu vou ter o valor real ao longo de um conjunto de informações aí, de períodos. E aí eu posso ter a taxa acumulada. Então, por exemplo, no primeiro mês, eu tive um acréscimo de 10%, e hoje eu não sei porque eu estou com 10% na cabeça. Depois, no segundo mês, eu tive um decréscimo de 20%. Então, um decréscimo, estou perdendo lá, menos 0,2. E aí eu vou ter aqui 1,1 vezes 0,8. Quanto que dá isso, pessoal? Um 1,1 vezes 0,8.
Não entendi, peraí. Mensagem. Isso, Sibeli, 0,88. É que passou rapidinho aqui, ele saltou. Então, 0,88. Então, nesse caso aqui, a taxa acumulada é de 0,88 ou 88%. Ah, por que 0,8? Aqui, Sibeli, ó. Oh, Sibeli não, desculpa, Eduardo. 1 menos 0,2. 1 menos 0,2 dá 0,8. Tudo bem? Deixa eu escrever aqui que pode ter travado para ela lá, né? 1 menos 0,2. Imaginei. 0,8. Então, olha lá. 1 menos 0,2 vai te dar o 0,8 que apareceu da multiplicação. Melhorou? Ótimo. Bom, agora nós vamos falar de lucro e prejuízo. Já passei ali, vou voltar um pouquinho. O que é lucro para vocês, pessoal? O que seria o lucro para vocês? Ganho, ótimo. Ganhar. Dobro do valor investido. Esse lucro é 100%. É, ele paga aquilo que você investiu e ainda te dá o restante. Isso mesmo. Lucro está relacionado a ganhos. Então, vai sempre ter o valor acima daquilo que eu comprei o produto. E o prejuízo? Prejuízo é perder. Cuidado, Lucas, que qualquer valor, qualquer porcentagem menor que o investido, é assim, a gente vai sempre considerar um ponto alguma coisa, né? E aí, no caso de prejuízo, eu vou ter sempre uma redução. Sibeli, fica quieta, não, pode falar. Porque prejuízo está relacionado com perdas. Então, eu preciso de um exemplo que onde a gente compra um bem e tem perda com ele. Ou é prejuízo. Comprar um bem lá qualquer e já tem perdas com ele. Ou então o contrário. Quando que vocês compraram um bem e tiveram lucro? Quando foi fazer a venda? Casa. Casa você tem um investimento que você consegue ter um lucro, né? Isso, você tem um investimento lá. E quando você vai vender, você tem o lucro em cima dela pelo período da casa. Carro é prejuízo. Saiu da concessionária, na hora que, se você sair da concessionária e voltar, já está desvalorizado. Você está tendo perda na venda aí.
Então agora eu vou definir do jeito que vocês pensaram aqui. Então, nem precisa sair o financiamento. Aí depende tudo do ponto de vista, Lucas. Se for do ponto de vista de quem vai pagar o financiamento, prejuízo. Se for do ponto de vista de quem está fornecendo o financiamento, é lucro. Nem sempre, Sibeli. Tem alguns eletrodomésticos que você consegue vender por um valor acima. Hoje, muitas pessoas começaram a perceber que eu não preciso vender o eletrodoméstico. Eu posso fazer o aluguel dele e ele consegue render mais em cima desse produto. Então, depende muito de como está a cultura. Antigamente, o objetivo era ter o produto. Hoje a gente já tem a questão de, não, é melhor eu compartilhar porque eu ganho em cima do compartilhamento. Então, depende muito da cultura, né, do que nós estamos vivendo. Então, vou pegar um exemplo. Sabe essas máquinas de lavar sofá? Que o cara vai lá, vou fazer a higienização do sofá. Tem empresas que alugam a máquina e aí ele comprou lá por um determinado valor e ele consegue gerar renda em cima daquilo para poder fazer, para poder o produto que ele não utiliza com tanta frequência iria ficar parado lá, ele consegue gerar recursos com ele. O aspirador de pó, a mesma coisa. O carro, apesar dele sair desvalorizado, tem muitas pessoas que começaram a alugar o próprio veículo para o pessoal poder fazer trabalhos de Uber. Então, são soluções que adotaram para aquele recurso que dava prejuízo se tornar uma forma de ter uma renda. Tudo bem? Então vamos lá. O que é o lucro? Diz respeito ao ganho obtido na compra e venda de uma determinada mercadoria. Então, comprei por R$ 1. Pegando o caso do Lucas lá, vendi por 2, estou tendo lucro de 100%. O valor excedente que pode ser calculado sobre o custo do produto ou sobre a venda do produto. E ele está relacionado. E aí, quando a gente vai falar de prejuízo, ele está relacionado à perda. Nada mais é do que o lucro negativo, quando o valor obtido é menor que o preço de custo. Vocês pensam em alguma forma de vender um produto com valor negativo ou com prejuízo para o cliente? E se sim, quais situações? Alguma situação que vale a pena você ter um produto e vender ele com prejuízo. Você já pensou em alguma situação assim? Ó, o carro problemático. Ah, Gabriel, vou só repetir. Uma situação onde você compra um produto e vai vender ele com prejuízo. Alguma situação que isso seja aplicado. O Lucas colocou aqui um carro com problema,
Carro francês. TV sem controle. Então, nessas situações, vocês estão aproveitando o equipamento que está lá ou avariado. Olha lá, tem, pronto, agora começou. Ou, ou o produto está avariado, ou tem um problema que não dá para arrumar. E aí ele começa a. E aí você, para poder tirar esse problema, que é uma despesa, e ele acaba. Você acaba vendendo o produto por um valor mais baixo. Outra situação, o cara precisa ter recursos rápidos. E aí ele não vai buscar o preço de mercado. Ele vai. O cara que conseguir pagar primeiro para ele vai acabar aceitando porque ele precisa do recurso. Então são situações que o cara vai vender com prejuízo para poder fazer outras coisas que ele precisa. Bom, já se entenderam aqui, né? Tá todo mundo bem, né? Ó, a Cibele, o rapaz vai vendendo kit de quarto. Qual foi o valor que ele chegou? Terminou em 150. E aí pode. Bom, aí tem dois pontos, né? Vamos começar lá pela parte principal. Tem a questão de a dúvida da procedência. Então, se está em dúvida, é melhor não comprar. E, e mesmo que fosse, tivesse nota, tivesse tudo certinho lá, ele poderia começar com o valor. E aí ele tem que entrar na questão do marketing lá na frente. Poder entender se a sua mãe tinha necessidade do kit para o quarto, se era de interesse dela adquirir naquele momento, ou gerar o interesse para adquirir, para depois ele fazer a compra, para ele fazer a venda. Então, mas tem o risco de ser roubado, esse é um problema. E aí a confiabilidade foi perdida aí. E aí não tem jeito, não fecha negócio nem a pau. Então, lucro, tenho ganho, prejuízo, tenho perdas. Como que nós vamos calcular o lucro e o prejuízo? Vamos utilizar aqui as nossas expressões para calcular. Então, o lucro vai ser sempre igual. Preço de venda menos preço de custo. Se esse valor for positivo, eu tenho lucro. Se for negativo, prejuízo. Outra forma de calcular o lucro vai ser igual à taxa de lucro vezes o preço de custo do produto. E aí eu também tenho como calcular o lucro dele. Então, só para a gente definir as variáveis aqui, lucro vai ser o L, PV, o preço de venda, PC, o preço de custo, e o IL, taxa de lucro. Anotem essas duas expressões aí. Eita, Pedro Sobral tá que tá hoje. Assim que terminar de anotar, me avisa, hein? Ótimo, Gabriel.
Eduarda, conseguiu anotar? Ana Shirley? Lucas? Beleza, Cibele? Beleza, Lucas. O Lucas e o Sprint. Ótimo, então vou para a próxima. Então aqui nós temos um exemplo. Uma mercadoria tem preço de custo de R$ 220 e é vendida por 300. Qual o percentual do lucro sobre o preço de custo? E sobre o preço de venda? Então vamos lá. Quais são as informações que nós temos? Quanto que vale o preço de venda desse produto? Quanto que vale o preço de venda? 300, ótimo. Preço de venda, R$ 300. Quanto que vale o preço de custo? 220, perfeito. Quanto que é o lucro, pessoal? Lucro já colocado direto, né? Boa noite, Guilherme. Então, o lucro é igual 300, preço de venda. Boa noite, tudo bem? Menos 220. E aí o lucro deu 80. Tá lá o lucro, bonitinho, pronto. E quanto que vale a taxa de lucro? Então é o I, L, sobre o custo do produto. Então, o que nós vamos fazer aí? Eu tenho que a taxa de lucro é dada por preço de custo sobre o lucro. Da onde que saiu isso, né? Deixa eu só fazer aqui. Lembra que eu falei para vocês anotarem? Sai daqui, ó. Vai mudar aqui para vocês. Então, dessa expressão aqui, eu quero saber o IL. Então, o IL, ali está invertido, eu inverti. O IL, que estava multiplicando o PC, vai ser igual. Vou fazer aqui embaixo para arrumar. IL vai ser igual ao PC, ao lucro, desculpa, dividido por PC. Então, vou arrumar lá na fórmula, porque lá na fórmula estava errado. Então, o PC estava multiplicando, vai passar para o outro lado, fazendo a operação inversa, dividindo. Voltando para cá, vou arrumar isso aqui. Então, aqui é o lucro dividido por PC. Como nós temos o lucro e o PC, aí nós conseguimos achar a taxa.
Então vamos lá. A taxa do lucro sobre o custo é igual. Quanto que vale o lucro, pessoal? R$80, ótimo. Quanto que é o preço de custo? 220. Boa, Gabriel. Quanto que dá 80 dividido por 220? Zero vírgula 36. Ótimo. Zero. Opa, bota aqui para buscar. 0,36. Como que eu represento isso em porcentagem? Quase, Lucas. Agora sim. Boa, Sibeli. Então, ó, 36. Deu 36,36? 36,4%. Então, aí eu estou usando o arredondamento, tá bom? Pronto, tá lá. 36,4%. Não, eu não posso falar de glamour, Lucas. Aí vai dar muita dor de cabeça pra gente, né? Olha como que tá aqui. Então, nós calculamos a taxa sobre o custo do produto. Agora eu vou calcular sobre a venda. Então, IL, então, taxa de lucro sobre a venda. Quanto que é o lucro do produto? R$80. Por quanto que eu vendi? Boa noite, Marino. E quanto que dá 80 dividido por 300, pessoal? 0,26. Isso aí, Eduarda. R$ 26%. Boa. Então, a taxa de lucro sobre o meu preço de venda é de 26%. A taxa de lucro sobre o custo de compra do produto é de 36,4%. Opa, 26,4%? Vamos aqui. Cancela. 80 dividido por 300. Ah, 26,7, Sibeli. Já vamos arrumar aqui. Borrachinha. Paga esse. Paga esse. 26,7. Vinte e seis vírgula sete por cento. Tá lá. Pronto. Qual que é a resposta? A taxa
O percentual de lucro sobre o preço de custo é de 36,4%. E o percentual de lucro sobre o preço de venda é de 26,7%. Então, essas duas expressões aqui resolvem o nosso problema. Dúvidas até aí? Bem, não. No do Lucas deu 0,6. Deixa eu só ver se não foi erro meu aqui. 30 Enter. 300 divide. Não, 80, desculpa. 80 Enter. 300 divide. No meu aqui ele deu 0,266667. Aí ele já arredonda para 0,27 para mim. Então aí no caso, a precisão da minha calculadora ela acaba te tirando a diferença. No meu caso, ela está usando a calculadora com duas casas. Vamos lá, responder a pergunta da Cibele aqui. Arredondamento. O arredondamento é obrigatório, Cibele? No dia a dia, e aí como é financeira, nós vamos trabalhar sempre com duas casas decimais. Para você não errar arredondamento, então vamos lá. 5. E aí você tem lá 5, 7. Aí o que vai contar é o terceiro número aqui, tá bom? Então, vírgula aqui. Isso, boa. Boa, Lucas. Então, se for... deu 7 aqui para mim. Se for 2... Até 2,8, 2,9, eu vou deixar como 7, eu vou deixar como tá. No 3, eu também vou deixar para baixo. No 4, vou deixar para baixo ainda. No 5, eu posso decidir. Vai para cima ou vai para baixo, está lá no meio. Agora chegou no 6 aqui. Aí vai virar 5, 8 para mim no final. Então, até 4, eu vou deixar 5, 7. E quando eu mudar para de 6 para cima, eu vou deixar 5, 8. Só uma forma de arredondar aí para vocês, para não ter erro. Geralmente, os valores, eles saem certinhos para vocês. É só na hora que a gente está explicando que a gente quebra bastante para dar para a gente poder falar do arredondamento também. Tudo bem, Cibele? Tranquila? Aqui primeiro. Então vamos lá. E aí eu fiz isso aqui. Olha só que legal. Na minha resposta, o ILC deu 50%. E o ILV deu 33,3%. Significa que vocês erraram? Não. Aquele exercício que nós fizemos está certo. Porque no material, o valor correto aqui é 330, tá? Então, se você refizer as contas
Com 330, você vai chegar nesses valores aqui. Tudo bem? E aí, só por diversão, vamos mudar aqui. Preço de venda. 330. Preço de custo. 220. Deixa eu ver se ficou feio pra caramba ali. E o meu lucro é preço de venda menos preço de custo. 100 e? Todo mundo chegou nisso? Pessoal? Lucas, Sibeli, Gabriel, Ana, Eduarda. Ah, então olha só. Então, utilizando 330, preço de venda 330, preço de custo 220, meu lucro 110. Minha taxa de lucro sobre o custo é igual 110. Opa, 110 não, né? Ou 220. Não, 110, tá certo. 110 é o lucro dividido por 220. E isso dá 0,5. Exatamente os 50% daqui, ó. E a taxa pelo lucro no preço de venda vai ser igual 110 dividido por 330, que dá 0,33. Prontinho, então o, o resultado do problema que vocês vão ter lá no material é com 330, tá bom? E aqui eu usei o 300 no outro, por isso que os valores deram diferentes. Tudo bem? Vamos lá. Venda com lucro sobre o preço de custo. Então, comprei o produto e vou ter lucro em cima do custo dele. Então, o meu preço de venda vai ser igual ao custo mais o lucro. Como que eu calculo o lucro ali? O lucro é igual à taxa de lucro vezes o custo. Como nós achamos essa equação aqui?
Eu vou substituir o valor do lucro nela. Eu vou substituir o valor do lucro daqui por esse valor aqui, ó. Então, o valor de venda vai ser igual ao custo mais a taxa vezes o custo. Como que eu vou calcular a taxa? Valor de venda, o C está somando, vai passar subtraindo. O custo está somando ali, vai passar subtraindo. Depois, o C está multiplicando a taxa e eu vou passar dividindo, fazendo a operação inversa ali da multiplicação. Então, eu tenho aqui V menos C dividido por C é igual a taxa. Ou eu poderia representar dessa forma também. A taxa é igual V menos C dividido por C. E aí está a taxa de lucro que eu vou ter sobre o preço de custo. Então, anotem essas duas expressões aqui. Eu vou destacar ela de vermelho para vocês. Essa e essa. Não, tá longe. Bhaskara é muito mais difícil que isso. Não. Nem tá na segunda ordem, vai só com a primeira. Vamos só com a primeira ordem, vamos com calma que dá tudo certo. É mais fácil. Copiaram? Pronto? Posso avançar para o problema? Posso avançar? Sibeli, só para você. Você conseguiu anotar as expressões? As duas que estão em vermelho aqui, ó. V igual C mais L. I igual a V menos C sobre C. Ah, imagino. Nem me fala. A Nash é coisa de louco. Conseguiu copiar? Ótimo. Então vamos avançar. Uma loja de departamento coloca à venda uma determinada mercadoria com o lucro de 13% sobre o preço de custo da mesma. Determine o preço de venda, sabendo que a mercadoria custou R$ 230. Lucas, fala o número. Melhor, escreve.
Então vamos lá. Qual que foi a taxa aplicada no produto? Taxa de? Então a gente tem uma taxa de 13%. Isso é igual a 0,13. Eu quero saber o preço de venda. Então ela custou R$ 230. Então tá lá, R$ 230. E quanto que vale a venda? É o que eu quero saber. Então, para calcular esse valor, nós vamos voltar naquela última expressão da taxa que nós tínhamos. I igual ao preço de venda menos o custo dividido pelo custo. Só que eu tenho que isolar o preço de venda aqui. Então nós vamos chegar no quê? O C está dividindo, vai passar multiplicando. Então C vezes I é igual a V menos C. E o C está subtraindo, vai passar para o outro lado somando. C vezes mais C. Isso é igual a preço de venda. Quanto que vale o custo do produto? 230. Quanto que vale a taxa? 0,13. Zero vírgula 13 mais o custo do produto de novo, que é 230. Quanto que dá isso, pessoal? 230 vezes 0,13 mais 230. R$ 259,90. Boa, Sibeli, isso mesmo. R$ 259. E 90. Vamos ver se deu certo? Eu vou usar uma expressão que nós começamos a trabalhar lá atrás para validar. O preço real. Estão me ouvindo? Aqui. A Sibeli está afiada, viu só?
preço real é igual o valor do produto, 230. Nesse caso aqui, eu vou aumentar ou vou diminuir a uma taxa de 13%? É mais ou menos. Nossa, 2 horas. Ótimo, mais. Por quê? Eu vou ter um lucro, né? Ó, lucro de 13%. Isso mesmo, Sibeli. Mais 0,3. Vou fechar o parênteses aqui atrás. E aí o P real, o valor real é igual 230 vezes 1,13. Quanto que dá? E 230 vezes. Vezes 1,13. 259,90. Mesma coisa, né? Então percebam que muitos problemas podem ser resolvidos de diversas maneiras aqui. Aqui eu mostrei duas que vocês podem chegar no mesmo resultado. A primeira foi utilizando a expressão que nós vimos anteriormente. E a segunda foi utilizando os acréscimos e decréscimos da aula passada. Então, utilizando as duas formas, vocês chegaram no mesmo resultado. Tranquilo? E só para a gente deixar registrada a resposta, 259,90. Nessa eu não mudei nada no problema. Tá bom? Então, certinho. Vocês acertaram direitinho. Venda com lucro sobre o preço de venda. E o que mudou aí? Venda igual custo mais lucro. Lucro é a taxa vezes a venda. E agora eu vou substituir o lucro por essa expressão aqui, ó. Então, custo mais taxa vezes venda. Passando para o outro lado, venda menos a taxa vezes a venda, igual ao custo. E aí a taxa vai ser aqui a custo menos venda. Ah, tá certo. Pessoal, só vou explicar aqui porque eu pulei uma parte. Olha só. O C está sozinho, o V está somando. Vou passar para o outro lado subtraindo. Vai ficar menos I vezes V é igual C menos V. E depois, menos I
é igual a C menos V dividido por V. Só que eu não quero o negativo da taxa. Eu quero a taxa. Então, eu vou multiplicar por menos 1 dos dois lados. Quando eu faço isso, eu não mudo a igualdade. Então, vou manter aqui os dois lados por menos 1. E aí nós temos a taxa igual menos 1 vezes C dá menos C. Menos 1 vezes menos V dá mais V. Menos com menos fica mais. E o V aqui continua sem mudar o sinal. Então, só para organizar, para ficar melhor para visualizar, coloquei aqui V menos C dividido por V. Então, aí foi daí que surgiu essa expressão, tá bom? Então, só para a gente saber de onde estão saindo as coisas aqui. Um dono de um eletrodoméstico comprou uma mercadoria por R$ 689 e quer vender com lucro de 25% sobre o preço de venda. Qual deve ser o valor dessa mercadoria? E aí, como que a gente pode começar a pensar nele? Primeiro, qual é a taxa que vai ser aplicada? 25%, então é 0,25. Estou lá com a minha taxa aplicada já. Depois, o custo. Porque foi por quanto ele comprou, né? 689. E eu quero saber a venda. Eu acho que dá 786,25 ou 861,25. Vamos descobrir. Então vamos lá. No preço de venda, eu vou usar essa expressão aqui. I igual. O valor de venda eu quero saber. Menos o custo dividido pela venda. O que eu não tenho é o V, então eu tenho que achar ele. Então vamos substituir os valores. 0,25 para a taxa. O V está dividindo ali na expressão, vai passar multiplicando. É igual a V menos 689. Tá aqui o valor já. Eu só tenho que isolar o V. Está somando, vai passar para o outro lado, subtraindo. Menos V mais 0,25V é igual a menos 689. Então, 0,75V negativo. Então, por que da onde que saiu esse valor aqui? 1V menos, menos 1V mais 0,25V. Menos 0,75V
é igual a menos 689. Vai, mouse. Menos 689. O 0,75 negativo. Está multiplicando, vai passar dividindo. Faz aqui do lado. V igual menos 689 dividido por menos 0,75. E esse resultado dá quanto, pessoal? R$ 918,666. Mas como eu não vou pagar 666, o cara vai me cobrar 918, vírgula 67. Então, olha lá, sobre o preço de venda, para ele ter os 25% de lucro, nós precisaríamos calcular dessa forma. O que, Lucas? Tá vendo? Ia cobrar menos do cara. Pessoal, vocês têm que lucrar. Tem o 0,75, ele tá aqui, ó. Ah, entendi o que você fez. Você pensou em ter dividir direto o valor por 4 para somar em cima do valor que você está tendo ali, certo? Entendi a conta que você fez. Mas nesse caso, você está calculando sobre o preço de venda que foi apresentado. E por isso que a gente tem que fazer todo esse trabalho para chegar nele. Se fosse, por exemplo, eu quero saber o preço aplicando uma taxa de 25% sobre o produto, aí daria certo. Provavelmente vocês fizeram isso daqui, ó. Preço igual. 1 mais 0,25, que aí é os 25% de lucro. E tem que multiplicar pelo preço de venda lá, que é 689. Quanto que dá isso? Olha lá. 689, Enter, 1,25, multiplica. Aí chega nos 861,25 de vocês. Então, nesse caso, vocês estão dando um acréscimo de 25% no valor do produto. E aí, o problema, ele está pedindo que você calcule o lucro sobre o preço de venda. Então, cuidado com essas mudanças, porque aí mudou todo o problema, né? Todo o resultado foi mudado por causa disso. Tudo bem? Gabriel, entendeu?
Cibele, tranquila? Lucas? Lucas já tinha me respondido. Ana Shirley? Perfeito. Então vamos avançar. Olha lá, a resposta: 918,67. Do mesmo valor que nós chegamos lá no problema. Então, o mesmo resultado, direitinho aqui para nós. Boa, velho. Um aparelho de jantar, ele foi vendido com prejuízo de 40% sobre o preço de custo. Esse aparelho custou R$ 300. Qual foi o preço da venda? E agora, como que a gente inicia esse problema? Então vamos começar lá marcando a taxa. (40%) 0,4. O custo do produto foi de R$ 300. E a venda é o que eu quero saber. Então, para poder definir qual que é o valor de venda, a gente pode utilizar a seguinte forma: preço real é igual o preço de custo. Quanto que ele pagou? 300. Boa, Eduardo, isso mesmo. Agora, ele teve prejuízo, né? Então ele perdeu. Como que eu vou representar que ele está perdendo aqui na expressão? Menos 0,40. Boa, Eduardo. Sinal de menos, isso mesmo, Sibeli. E olha só, preço real igual 180. Então, o valor do produto ele vendeu R$ 180. Então, ele teve um prejuízo de 40%. Tudo bem? Nesse caso aqui, saiu direto o resultado. Mudando. Custo com prejuízo sobre a venda. Eu poderia fazer usando essa expressão também. Menos 0,4, o valor de venda que eu quero saber, e aí o custo do produto. Então eu vou usar aqui, deixa eu só pegar a expressão para ficar fácil. Aqui, ó. Eu quero saber o preço de venda, não é isso? Então eu tenho lá, preço de venda igual. O custo do produto, 300. Menos 0,4
que é a taxa que foi aplicada, vezes 300, que é o custo do produto. E esse valor, por incrível que pareça, dá... Quanto que dá essa expressão aqui? 300 menos 0,4 vezes 300. Dá 300 menos 120. Exatamente. E dá 180. O mesmo problema, a mesma solução, com uma expressão diferente. Esse aqui a gente já fez. E eu repliquei. Venda com prejuízo sobre o preço de venda. E aí, só para vocês terem uma visão melhor do problema, quando é preço de custo, o custo aparece embaixo, olha só. Quando é preço de venda, a venda aparece no denominador. Vai mudar para vocês já. Mas a expressão continua igual, perceberam? Só mudou quem vai para baixo ali. Ó, uma mercadoria com custo de 96 mil foi vendida com prejuízo de 20%. Calcule o preço de venda dessa mercadoria. Esse daqui eu vou usar para nós fazermos como resumo da semana que vem. E aí eu vou deixar para vocês poderem fazer. E a resposta está aqui, ó, pessoal. 80 mil reais. Vai mudar já? Então, tentem calcular para chegar nesse resultado, tá bom? E aí me lembrem que esse daí eu tenho que fazer como revisão. Bom, vamos para a autoavaliação. Sobre o lucro de um produto ou venda, é correto afirmar que é o valor exato que se pode ser calculado sobre o valor de custo ou sobre o valor de venda, o preço de venda. É o valor reduzido que pode ser calculado sobre o valor de custo ou sobre o preço de venda. É o valor percentual que pode ser calculado sobre o valor de custo ou preço de venda. É o valor excedente, que pode ser calculado sobre o valor de custo ou sobre o preço de venda. Nenhuma das alternativas. Qual que é a alternativa correta, pessoal? CBLD. A Eduarda foi da D também. Lucas Gabriel e Ana Shirley. D, opa, D também é a Eduarda já. Gabriel D. Ana Shirley D. Lucas? Ele está atendendo. Alternativa correta, alternativa D de dado. Ou é o valor excedente que pode ser calculado sobre o valor de custo ou sobre o preço de venda. Cuidado que aqui, ó, o valor percentual é a taxa de lucro. Segundo, sobre o prejuízo, pode-se afirmar que é o ganho do produto, é o preço de custo, é a taxa de lucro, é o preço negativo ou é o lucro negativo?
Ótimo. Lucas, Eduardo, Gabriel. Ana, Cibele. Essa é. Ótimo. Alternativa E, lucro negativo. Só para a gente lembrar, o lucro é calculado como? Valor de venda menos o custo. Se o valor de venda for maior que o custo, meu lucro é positivo. Se ele for menor, meu lucro é negativo. E aí eu tenho prejuízo. Terceira, na fórmula de cálculo do lucro, o PV é igual ao quê? Preço de custo, preço de venda, percentual de venda, preço de lucro, percentual de custo. B também. B também. Ana. Alternativa B. Então, parabéns. Acertaram as três questões. Muito bom, excelente. A, quando o preço de venda é menor que o preço de compra. O que ocorre quando isso acontece? Preju. Exatamente isso. Então, aí você já tem a resposta direitinho para completar, hein? Tá bom? Dúvidas até aqui, pessoal? Dúvidas? Por enquanto não. Beleza, Lucas? Gabriel, Cibele? Não também. Ana Shirley? Cibele também não. Então, se vocês não têm dúvidas, vão lá na plataforma, respondam os questionários e já faz esse para pensar e responder, que é facinho. Esse aí é só colocar lá a palavra lá e já acabou. Esse fica tranquilo para vocês. Tá bom? Certo? Sumiu todo mundo. Ah, é só por isso? Não, mas bom que você entendeu tudo, Sibeli. Eu fico feliz. Pensei que era companhia de todo mundo. Mas não, mas isso é bom mesmo, Sibeli. Obrigado, Sibeli. Boa noite. Gabriel, boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, Ana Shirley. Até amanhã. Boa noite.